Cavernas e grutas são um patrimônio natural misterioso e muitas vezes desconhecido. Assustadoras e fascinantes, diversas cavernas ao redor do mundo guardam em seu interior visuais deslumbrantes e muitas belezas subterrâneas. Nesse vídeo, você vai conhecer nas cavernas mais misteriosas do mundo, lugares que impressionam não apenas pela sua grandiosidade, mas também pelas histórias, lendas e fenômenos inexplicáveis que as envolvem. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Muito obrigado pela sua companhia especial. E para começar essa jornada subterrânea, vamos até o Vietnã, onde se esconde a maior caverna do planeta. Um lugar tão gigantesco que poderia abrigar uma cidade inteira. Número 1, Caverna de Han Son Doong, no Vietnã. Imagine uma caverna tão imensa que dentro dela caberia um quarteirão inteiro de Nova York, com prédios de 40 andares. Essa caverna existe, é a Son Doong, a maior do mundo, localizada no coração do Parque Nacional de Phong Nha-Ke-Bang, no Vietnã. Com 200 metros de altura, 150 de largura e cerca de 9 quilômetros de extensão, Son Doong é uma verdadeira cidade subterrânea. O mais curioso é que ela foi descoberta por acaso. Olha só, em 1990, um morador local chamado Ho Can, enquanto caminhava pela floresta em busca de comida e madeira, tropeçou numa fenda entre as rochas. Ao se aproximar, ouviu o som de um rio subterrâneo ecoando lá dentro. E, sem saber, havia acabado de encontrar um dos maiores mistérios naturais do planeta. Hoje, Son Doong abriga seu próprio ecossistema. Lá dentro você encontra florestas internas, rios e formações que parecem saídas de outro mundo. É como entrar num planeta escondido dentro da Terra. Quando Can encontrou o local, notou que nuvens saíam da entrada da caverna. É como se o local respirasse. Intrigado com aquilo, ele tentou explorar, mas a força do vento e a escuridão o fizeram recuar. Dias depois, ao tentar voltar, simplesmente não conseguiu mais encontrar o lugar. Anos se passaram até que, por acaso, Can contou a história para dois exploradores britânicos, Howard e Debbie Limbird. A curiosidade deles acendeu uma nova expedição. Muitas tentativas falharam, mas o mistério persistia. Onde ficava essa caverna que respirava? Bem, até que finalmente, em 2009, o mundo voltou os olhos para o Vietnã, quando esse lugar fantástico foi reencontrado. A caverna de Han Son Doong não era apenas uma caverna. Era um mundo subterrâneo com florestas, até nuvens internas e o seu próprio ecossistema. Uma joia escondida sob os nossos pés. Son Doong não é apenas a maior caverna do planeta. É um universo subterrâneo que continua crescendo. Em 30 de abril de 2013, o Guinness World Records oficializou seu recorde mundial. Mas a história estava longe de terminar. Anos depois, em 2019, mergulhadores descobriram algo ainda mais impressionante. Um túnel subaquático escondido com 158 mil metros cúbicos adicionais. Ou seja, Son Doong é maior do que qualquer um poderia imaginar. Formada entre 2 e 5 milhões de anos atrás, essa maravilha geológica nasceu do encontro de dois grandes rios vietnamitas, o Que Hy e o Hao Tuong, que, ao se unirem, esculpiram uma passagem monumental sob as montanhas de calcário. Hoje, o local é reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco e o seu interior parece uma paisagem de outro planeta. Aberturas que deixam a luz do sol entrar, árvores que crescem em plena escuridão e formações rochosas que lembram catedrais naturais. Número 2,
Caverna dos Cristais de Naica, um tesouro gigante escondido no subsolo do México. Se Sondom impressiona pelo tamanho, a Caverna de Naica no México deslumbra pela grandiosidade dos seus cristais. Descoberta no ano 2000 durante escavações na mina de Naica, no estado de Chihuahua, a caverna revelou pilares translúcidos incríveis. Esses cristais de gipsita, a matéria-prima do gesso, são gigantescos. O maior mede impressionantes 11 metros de comprimento por 1 de largura. Mas não se engane, apesar do tamanho colossal, eles não valem como joias. O seu verdadeiro valor está na magnitude e beleza natural, que desafiam qualquer imaginação humana e consolidam a caverna como um tesouro histórico. Ela é relativamente pequena, com cerca de 109 metros de comprimento, num formato de U, como se fosse uma ferradura, mas cada metro guarda um espetáculo de luz e transparência. O ambiente, no entanto, é extremamente inóspito. Temperaturas de até 58 graus e umidade altíssima, tornando impossível permanecer no local por mais de alguns minutos. Por isso, apenas pesquisadores e especialistas conseguem explorar esses cristais sem se arriscar à exaustão. A Caverna de Naica é mais do que um tesouro geológico. É um lembrete de que o planeta ainda guarda maravilhas subterrâneas capazes de desafiar nossa percepção de escala, calor e beleza, exatamente como as outras cavernas que exploramos aqui. Antes de ser descoberta, essa caverna permanecia inundada por águas quentes e minerais, sob uma pressão tão intensa que a manteve em segredo por milênios. Só foi revelada ao acaso quando mineradores abriram um túnel e se depararam com uma visão inacreditável. Colunas translúcidas de até 11 metros de comprimento, reluzindo sob a luz das lanternas. Os cientistas acreditam que os cristais gigantes cresceram ao longo de milhões de anos, graças a uma combinação perfeita de calor, umidade e águas saturadas de sulfato de cálcio, resultado da antiga atividade vulcânica da região. Assim, a Caverna de Naica se tornou um dos maiores enigmas geológicos da Terra. Um lugar onde tempo, pressão e silêncio criaram uma das formações mais fascinantes e perigosas já descobertas. Número 3. As Cavernas de Longyou, na China. No início da década de 90, algo inesperado surgiu no solo do leste da China. Agricultores que drenavam lagoas se depararam com um enigma que desafia a história e a engenharia antiga. Um vasto sistema de cavernas que, até hoje, permanece sem explicação sobre quem as construiu ou como. Conhecidas como Cavernas Longyou, essas estruturas de arenito, que são formações de agrupamento de grãos de areia, são verdadeiros mistérios arqueológicos. E já até falamos delas aqui no canal. Localizadas na província de Zhejiang, elas formam 24 cavernas monumentais, com dimensões impressionantes, de 18 a 34 metros de largura e 8 a 18 de altura, todas sustentadas por telhados inclinados e pilares incrivelmente sólidos, como se tivessem sido projetadas para durar milênios. O que torna Longyou ainda mais fascinante é que não há registros históricos que expliquem sua construção, deixando arqueólogos e historiadores intrigados até hoje. É como se essas cavernas guardassem um segredo antigo, esperando ser desvendado por aqueles dispostos a explorar seus corredores silenciosos e enigmáticos. Após a descoberta das cavernas Longyou, pesquisadores de várias partes do mundo, como a própria China, Japão, Polônia, Singapura e Estados Unidos, se dedicaram a investigar essas estruturas enigmáticas. Relíquias históricas encontradas no local indicam que elas remontam ao reinado do imperador Xuandian,
de 91 a 48 a.C., sugerindo que foram construídas por humanos há mais de 2.000 anos. O que intriga os especialistas é como essas cavernas mantiveram sua integridade ao longo de tantos séculos, já que as suas formas e dimensões não se assemelham a nada construído na época. E para piorar o mistério, as únicas estruturas semelhantes, as grutas de Huashan, ficam a 200 quilômetros de distância e provavelmente foram erguidas 1.500 anos depois. O objetivo por trás de sua construção permanece um enigma. Teriam sido abrigo, um bunker militar, um local cerimonial, talvez um palácio secreto das elites ou uma mina de recursos naturais. Uma teoria fascinante proposta em 2014 pelo pesquisador Yang Hongshun sugere que as cavernas teriam sido construídas sob ordem do antigo rei Gujian em 494 a.C., como um esconderijo para milhares de soldados após uma derrota devastadora. As cavernas Longyou continuam a desafiar nossa compreensão da história, convidando-nos a imaginar os segredos e histórias que ainda permanecem ocultos sob suas paredes milenares. Número 4. Segredos sombrios da Caverna de Royston. Agora seguimos para a Caverna de Royston, localizada na pequena cidade inglesa que leva o mesmo nome, a cerca de 75 quilômetros de Londres. Essa caverna intriga historiadores há mais de 300 anos, pelo que foi esculpido em suas paredes. Rostos sem expressão segurando instrumentos de tortura. Uau! A descoberta aconteceu em 1742, quando um trabalhador cavava as fundações para um mercado de manteiga da cidade. E sob uma pedra de moinho enterrada, revelou-se a caverna. Curiosamente, a população da época permitiu que o garoto explorador descesse com uma vela ao poço recém-descoberto, na esperança de encontrar tesouros perdidos. A ambição sempre movendo o homem. O que ele encontrou, porém, foi muito mais perturbador. Uma xícara quebrada, joias antigas, restos humanos e paredes gravadas com figuras misteriosas e inquietantes. Até hoje, os estudiosos se perguntam quem esculpiu aquelas imagens e qual era o propósito dessa caverna. Um local ritualístico? Um esconderijo? Ou algo ainda mais obscuro? A caverna de Royston não guarda apenas rostos sombrios e instrumentos de tortura. Suas paredes também exibem esculturas enigmáticas, como um cavalo esculpido e algumas Shilas Nagig, figuras femininas interpretadas como símbolos de fertilidade e poder feminino na Idade Média. Entre as gravuras, há ainda uma profusão de coroas, espadas e trajes distintos, que parecem narrar histórias ocultas de antigos habitantes. Um dos desenhos mais curiosos é o de uma pessoa segurando um crânio na mão direita e uma vela na esquerda, sugerindo a realização de algum tipo de cerimônia de iniciação secreta que pode ter sido de natureza religiosa ou ritualística. Estudos recentes indicam que várias dessas figuras foram esculpidas por volta do ano 1300, mas até hoje não há registros documentais sobre quem realmente construiu ou utilizou a caverna. Essa ausência de evidências oficiais só alimenta a imaginação de historiadores e exploradores e a gente que está acompanhando essas histórias. Diversas teorias tentam explicar a sua origem. Alguns pesquisadores acreditam que a caverna poderia ter sido um esconderijo dos Cavaleiros Templários, a famosa ordem militar da Idade Média, conhecida por suas intrigas e segredos. Outros defendem que o local serviu como uma loja maçônica, uma capela particular ou até a residência subterrânea de um eremita, alguém que buscava isolamento total do mundo. Mas o que impressiona é que, apesar de séculos de pesquisas e visitas,
A caverna de Royston continua guardando seus segredos, desafiando explicações lógicas e históricas. Cada gravura, cada figura, cada símbolo parece ter uma história própria. Um enigma subterrâneo que atravessa gerações e nos lembra que nem todo mistério antigo foi feito para ser totalmente desvendado. E assim, enquanto exploramos essas cavernas mais misteriosas do mundo, percebemos que o fascínio não está apenas na grandiosidade física, mas também nos mistérios que elas carregam, nos símbolos ocultos e nas histórias que jamais saíram da escuridão de suas paredes. E agora, chegamos à nossa última e talvez mais impressionante parada. 5. As cavernas de Mogao, na China. Escavadas em penhascos áridos acima do rio Dachuan, essas grutas ficam próximas ao oásis de Dunhuan, na província de Gansu. À primeira vista, parecem apenas buracos na rocha. Mas ao entrar, é como se o visitante atravessasse um portal de 1.600 anos, mergulhando num dos maiores tesouros da arte budista já descobertos. Construídas no longínquo ano de 366 d.C., as cavernas de Mogao abrigam quase 500 templos, guardam mais de 45 mil metros de murais e mais de 2.000 esculturas pintadas, todas cuidadosamente preservadas. Um verdadeiro tesouro, realmente. Numa das grutas mais antigas, a Caverna 302, datada da dinastia Sui, há uma das representações mais antigas da Rota da Seda. Um camelo puxando uma carroça repleta de mercadorias, um símbolo da intensa troca cultural que ligava o Oriente ao Ocidente. Outras cavernas, como as de número 23 e a 156, retratam trabalhadores nos campos e guerreiros prontos para a batalha, enquanto a número 61 apresenta um feito artístico inédito, o Monte Hutai, desenhado com precisão cartográfica, incluindo rios, templos e cidades, um mapa transformado em obra de arte. Mas o mistério de Mogao não está apenas nas pinturas. Em 1990, arqueólogos descobriram ali a lendária caverna da biblioteca, escondida por séculos. Dentro dela, encontraram dezenas de milhares de manuscritos e relíquias que revelam segredos sobre a antiga China e a Ásia Central. A descoberta foi considerada uma das maiores e mais importantes da arqueologia oriental moderna. Hoje, Mogao é um arquivo vivo da humanidade, onde as paredes falam e as cores ecoam histórias de impérios, religiões e civilizações que o tempo não pôde apagar. Depois de viajar por cada canto subterrâneo do planeta, explorando mistérios que desafiam o tempo e a ciência, chegamos ao fim dessa expedição pelas 5 cavernas mais misteriosas do mundo. E nesse final eu quero saber, qual delas você gostou mais? Qual você teria coragem de visitar? Deixe no seu comentário. Nós gostaríamos muito de saber sobre essas maravilhas, o impacto que ela trouxe a você. Muito obrigado pela sua companhia. Até um próximo vídeo.